Bom, gente, boa tarde a todos. Estamos iniciando agora a nossa gravação das nossas atividade de extensão curricular de extensão número 5, 14 horas e 10 minutos, do dia 22 de maio de 2021. E a nossa primeira equipe hoje, para contribuir um pouquinho com as nossas discussões, será realizada sobre educação ambiental e cidadania, um aspecto para a vida. Aliás, acho que eu vou ter uma correção aqui, né, Arilson? Você já fala o título correto aí. Com Arilson Pereira Alvino, João Pedro Pereira de Araújo e o José Antônio Ribeiro de Brito. Sejam bem-vindos e vocês que estão participando, fiquem à vontade, podem fazer perguntas no sentido de enriquecer a nossa discussão. É com você, professor Arilson. Beleza, professor, eu agradeço. Só esperar que o professor José abra a apresentação. Só um minutinho. Ok. Enquanto ele vai abrindo, Já faz a a gente vai contextualização. iniciando a discussão, né? Isso. Professor, assim, isso. Assim, quando a gente pensou o tema, a gente pensou algo voltado para pensar o que é o ser cidadão associado, né, à questão da geografia ambiental. Por quê? Porque quando a gente pensa as questões da geografia e quando a gente associa a geografia com o meio ambiente, nós temos que, assim, uma interação do espaço com o desenvolvimento da sociedade, né? E aí nós temos o título do nosso trabalho, Educação Ambiental e Cidadania, uma questão para a vida. Por que uma questão para a vida? Trata-se de um movimento, trata-se de um debate que a gente decidiu fazer, que, assim, todo ano é feito um debate sobre educação ambiental, sobre os problemas da degradação ambiental, mas, assim, a gente não viu ainda, ou melhor, a gente quer enfatizar esse debate do ponto de vista dos direitos e dos deveres do cidadão para com a educação ambiental, para com a preservação do meio ambiente, para com a conservação do meio ambiente. Pode passar, seu Zé. Aí nós temos o primeiro slide que eu trouxe para vocês, onde ele faz o seguinte questionamento: o que é o meio ambiente? E aí eu queria a interação do pessoal, né? Queria perguntar a vocês, o que é que vocês entendem por meio ambiente? Vamos melhorar. Vendo essas duas imagens, o que a gente pode entender por meio ambiente? Alguém aí para falar? Que meio ambiente é Daí, com verde, é essas imagens, a natureza. gente pode. Opa! De acordo aí com essas imagens, a gente pode perceber que o meio ambiente ele é algo integrado, né? Tanto a natureza como as construções do ser humano, inclusive olhando aí para a imagem do pulmão, Pronto, né? show de As bola. consequências negativas que o ser humano pode provocar no meio ambiente, dá para perceber isso pelas imagens. Beleza, valeu, Vitor. Quem foi a outra pessoa que participou? Fui eu, João. Pode falar, João. Era mais ou menos isso que o Vitor falou aqui. Pelas imagens, né, dá para destacar, tá bem destacado aí o verde, né? Então, eu tinha falado que o meio ambiente é verde, é natureza, e reiterando o que o Vitor disse, é a interação do ser humano com a natureza. Pronto, Próximo, show de bola. Pablo. Fala, Então é Pablo. exatamente tudo isso. Diga aí, seu Pablo. Pela imagem, principalmente essa imagem que está, eu não sei se é a nossa direita, que tem como se fosse o tronco de uma árvore, fazendo uma bifurcação, como se fosse um pulmão, né? De um lado tem uma área assim bem verde, como se fosse bem arbórea, com vida, e do outro lado cinzenta, como se fosse queimada, fogo, né, fumaça, impurezas. Então, essa imagem, essa gravura, ela mostra como se o meio ambiente, ele não ele fosse, mas ele é um sistema vivo, do qual ele é responsável justamente por essa troca gasosa, por esse ar que nós respiramos, esse ar tão valoroso que nos mantém vivo e mantém também a nossa qualidade de vida, assim como todo o sistema
da terra. Então, o meio ambiente, a árvore, o tronco que está aí, como se fosse uma traqueia, para onde passa o ar, no caso o gás carbônico, e tem essa troca, é o que é responsável por nós nos mantermos vivos. Por isso a importância do meio ambiente e da conservação do meio ambiente. Beleza, show de bola. Pessoal, tudo que vocês falaram tá super correto, né? Com certeza, claro, isso é evidente. E assim, quando a gente pensa as questões do meio ambiente, eu trouxe essa segunda imagem, no caso a imagem do lado direito, realmente para impactar. Como o seu Pablo realmente falou, nós temos aí uma representação de um pulmão, onde um dos pulmões está verde, né? Está vivo, digamos assim, e o outro pulmão, ele está um pouco, digamos assim, fumaçado, né? Tem um aspecto de fumaça. Então, assim, isso nos remete logo à questão das queimadas e principalmente a questão da degradação ambiental dentro dessas queimadas, né? O que acontece com o planeta a partir do momento que nós temos essas queimadas. E aí, isso é interessante a gente ver, isso é interessante a gente estar pensando, porque o que acontece? Pensando na questão do cigarro, né? Quando uma pessoa fuma um cigarro, acaba com que os pulmões ficam pretos e tal, aquela coisa toda. Acontece às vezes também o câncer de pulmão, aquela coisa toda. Então, assim, a questão da fumaça, ela está muito presente nesse aspecto. E o pulmão é como se fosse a respiração do planeta, entendeu? Como se as árvores fossem, como se as árvores fossem, não, como se as árvores são a respiração do nosso planeta. E do lado esquerdo, aí eu trouxe para vocês uma imagem bem característica, onde nós estamos vendo aí prédios convivendo junto com árvores, convivendo junto com energias alternativas e convivendo junto com meio de transporte, digamos assim, renovável, né? Que no caso é a bicicleta. Então, assim, pensar essas questões do meio ambiente não é só pensar que a gente pode preservar, que a gente deve preservar o meio ambiente, a gente pode conservar o meio ambiente. E aí nós temos um debate muito interessante do ponto de vista de conservar e preservar. O que seria o conservar? Alguém sabe me dizer o que seria o conservar? Conservar dá a entender que é manter os cuidados sobre aquela região, nesse caso, como estamos falando do meio ambiente, no seu estado mais original possível. A ideia de conservação é conservar. Quando a gente pega uma fruta e põe na geladeira, a gente conserva ela no seu estado máximo, que é aquele que a gente quer. Então, na natureza seria isso, conservar a natureza, mantendo ela naquele estado que a gente deseja. E o preservar, você sabia me dizer o que é? Cuidar daquilo que já está conservado, dar continuidade ao segmento que foi iniciado. Quase isso. Haroldo, sabe me dizer o que é o preservar, pai? Eu acho que eu iria no mesmo raciocínio do Thales, essa ideia mesmo de cuidar, que parece muito sinônimo, mas eu sei que tem uma pegadinha aí que tu vai explicar. E a ideia de preservar está muito relacionada com conservação, mas eu sei que conservação, quando a gente relaciona com a unidade de conservação, é algo que é para ser intocável, no sentido de uma intervenção humana. E a preservação, eu acho que ela pode ter a intervenção humana para manter os cuidados daquela região. Não sei se estou certo. Pronto, Haroldo. É exatamente isso que tu disse no final, só que ao contrário. Exemplo, quando você vai conservar, você usar, porém de maneira regrada. Um exemplo, eu te dou um livro didático para tu utilizar. Eu digo, Haroldo, conserva esse livro. Então, tu vai usar, mas tu vai tomar cuidado com ele. E quando eu te dou um livro didático, eu digo assim, Haroldo, preserva esse livro, tu não pode nem tocar. Entendeu? Então, assim, tu tá certo, porém só os conceitos que estão trocados, entendeu? É aquela questão de quando você vai conservar, você pode utilizar com limite e cuidando, entendeu? E quando você vai preservar, você não pode nem encostar, entendeu? Por isso que a gente tem aquelas questões, aquele debate das áreas de conservação e das áreas de preservação, entendeu? Mas passa o slide aí, seu José. Pronto.
Aí eu trouxe um conceito mais voltado para uma sistematização do ponto de vista da significação. E aí eu trouxe, de acordo com a lei brasileira, lei número 6.938, de 81, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, né? Que aí, de acordo com essa lei, ela vai dizer o seguinte, que o meio ambiente trata-se de um conjunto de condições, leis, influências e integrações de ordem física, química e biológica, a qual permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Ou seja, essa lei traz consigo o conceito de meio ambiente como toda essa relação que tem entre o homem e a natureza, entendeu? E aí por isso que eu trouxe essas duas imagens características. A primeira imagem, qual foi a pegada dessa primeira imagem? A natureza conversando com o homem, dando a mão para o homem, tendo aquela relação harmoniosa entre, no caso, o homem e a natureza. E a imagem da direita, alguém poderia me dizer qual é a diferença para a primeira imagem? Qual seria, assim, a diferença da segunda imagem para a primeira imagem? Alguém saberia me dizer? Alguém saberia comentar? Posso comentar meu livro. Comente aí, meu garoto. Boa tarde, pessoal. No meu entender, né, na primeira imagem a gente vê ela tenta passar uma imagem de amizade, de respeito do ser humano com a natureza, né, esse ato de conciliação da primeira imagem. Coisa de conviver juntos, se respeitarem, né? E na segunda imagem, eu já estou vendo trocando a paisagem da árvore, do ambiente, né, do meio ambiente, intacta, e o rapaz pintando já, se eu não me engano, são prédios, cidades metropolitanas já bem formadas. Seria mais ou menos isso. Isso, A segunda imagem, de fato, mostra o que o homem faz, né, com a natureza. Mostra que enquanto a natureza está ali todo o tempo trazendo coisas boas para os seres humanos, eles estão ali destruindo. Pronto, perfeito. Então é exatamente isso que o João Pedro e a Geice falaram. A primeira imagem a gente vai ter, como eu disse, uma questão harmoniosa, né? Então a questão da conservação, a questão da preservação. E na segunda imagem nós vamos ver a questão da degradação. E aí o João Pedro disse um termo muito importante para a geografia, que é muito interessante quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai entender essas questões de meio ambiente, quando a gente vai ver essas questões mais visuais, que é a paisagem. E aí nós vamos ter a questão da paisagem natural e a paisagem cultural. E aí, na segunda imagem, nós estamos vendo uma remodelagem dessa paisagem, que ela daqui a uns tempos vai ser toda pintada, no caso essa parede, ou seja, vai ser tirada toda essa cobertura vegetal e substituída pelas cidades. Porém, para a nossa sobrevivência, a gente precisa das florestas, né? Que nós sabemos que precisamos do gás oxigênio, que nós precisamos de uma fotossíntese feita pelas plantas, que nós precisamos de toda uma dinâmica da natureza para que ocorra chuva, para que ocorra diversas características, ou melhor, diversas condições para a nossa sobrevivência na Terra, né? E aí, Sr. José, eu queria que o senhor passasse o slide, por favor. E aí, pessoal, a gente vai ver a questão da educação ambiental. Por que a educação ambiental é importante? Porque aí vocês podem até pensar, Arilson, mas todo ano é se falado em educação ambiental, todo ano é se falado em desmatamento, todo ano é se falado em queimadas, mas nunca se resolve nada. Pessoal, se todo ano se fala, se todo ano se questiona, se todo ano a gente conversa sobre isso e ainda tem... Agora vocês imaginam se a gente não discutisse, se as ONGs que fazem parte desse combate, se eles não tivessem em cima, entendeu? Zé? Pronto.
E aí, eu trouxe para vocês uma coisa que é muito importante, que é o porquê a gente estudar educação ambiental. E aí eu coloquei aqui o seguinte, tendo em vista as diversas formas de degradação do meio ambiente e principalmente o não cumprimento das leis ambientais, a educação ambiental vem com o objetivo de conscientizar a população por meio da apresentação de dados com o fito, ou seja, com a finalidade de impactar e posteriormente deixar reflexão para uma mudança de comportamento. Ou seja, nós aqui, o nosso grupo, hoje tem o objetivo de impactar vocês com dados, com estatísticas, com números, com imagens, ao ponto de, quando terminar essa apresentação, vocês pensarem, será se eu sou um cidadão, mas cidadão a partir de que ponto de vista? Do ponto de vista da conservação, da preservação do meio ambiente? Será se eu sou um cidadão que, quando eu como um bombom, eu pego aquele papelzinho e eu jogo no lixo? Ou será se eu sou aquele cidadão que, quando eu bebo uma água de garrafinha, eu jogo aquela garrafinha no lixo, ou eu guardo no saquinho para guardar depois, para jogar fora depois? E será se, quando eu jogo fora, se as autoridades dão esse descarte adequado? Então, assim, essas questões são muito interessantes, é muito interessante a gente pensar. Por quê? Porque isso, vamos supor, nós temos 33 pessoas aqui nessa sala. Se hoje essas 33 pessoas nessa sala conseguirem sair daqui com uma nova cabeça, com um novo pensamento, a gente pode influenciar mais 33, mais 33, mais 33 e por aí vai, entendeu? Então, assim, é aquela coisa, a gente precisa que às vezes, de algumas áreas para plantio, para desenvolvimento, isso é fato, com certeza. Não vou ser hipócrita e dizer que a gente não precisa. Claro que a gente precisa. Mas lembrem daquela questão da preservação e da conservação, entendeu? Do que é conservar, do que é preservar. Isso é muito interessante, são dois conceitos muito interessantes para a gente pensar o que fazer com o nosso meio ambiente. E aí eu trouxe 3 imagens para vocês, bem características. A primeira, fogo no Pantanal. Aí nós vemos toda uma mudança de paisagem, trouxe essa imagem justamente para impactar com a morte desse jacaré queimado, entendeu? Nessa imagem do meio é o fogo na Amazônia. Então, para vocês verem, pessoal, isso são fotos de 2021, tirada de jornais, tirada da internet, porém eu fui procurar o ano que foi tirada essa foto e foi 2021. Ou seja, vários anos sendo debatido. Essa foto aí, na verdade, foi do ano passado, né? Essa do caso do fogo, né? Do Pantanal. E aí nós temos um debate que ele é longo, um debate que ele não é novo, porém um debate que ele é totalmente atual, entendeu? E essa terceira imagem eu trouxe justamente do lixão de Teresina, tá? Que essa imagem é para a gente ver que a degradação ambiental, que o descaso, ele não está muito distante da gente, entendeu? Ele está na nossa realidade, ele está dentro do que a gente vive, tá bom? Passa aí, seu José. Pronto. E aí, agora o João Pedro, ele vai continuar falando sobre a questão da degradação ambiental, ele vai falar, vai fazer uma contextualização mundial, depois a nível de Brasil, depois a nível de Piauí, e por fim, a nível de Teresina. Depois o seu José vai concluir falando algumas leis que são importantes para a nossa digamos assim, para a nossa harmonia, para a nossa convivência com o meio ambiente. Seu Zé, o senhor levantou a mão, pode falar. Boa tarde. Só reforçando aquela questão das imagens anterior, né? Referente ao lixão de Teresina. E o mais interessante é que ali não é nem todo o lixo produzido em Teresina, porque tem aqueles lixos que não vão para este aterro, né? E também tem ainda tem lugares, tipo, tem alguns bairros povoados, afastados, que não tem essa coleta, nem seletiva e nem coleta nenhuma. Ou seja, ali apenas uma pequena parte, né, da coleta aliás, não é pequena, digamos que 70%, 80% da coleta que existe em Teresina, porque tem ainda alguns bairros fora de Teresina, acredito eu, que não existe essa coleta, né? Só isso mesmo.
Pode continuar aí, JP. Beleza. Aí eu passo agora a palavra para o João Pedro. Obrigado, meu amigo Arilson. Obrigado, seu Zé. Boa tarde, pessoal. Só me apresentar rapidamente. Me chamo João Pedro, sou discente da turma aqui de Geografia, né? E aí a gente está com essa batalha de tentar explicar um pouco sobre a questão da degradação ambiental, da conservação, da preservação, que o Arilson colocou muito bem, da diferença, né? E aqui a gente vem trabalhando, pessoal, um pouquinho mais do conceito, a princípio, certo? Então, a gente achou algumas imagens que a gente vai relacionando direitinho de acordo com o que a gente vai lendo nos slides. Vamos lá. Então, o conceito de degradação ambiental, pessoal, é a desintegração da terra ou deteriorização do ambiente através do consumo de ativos. Por exemplo, o ar, a água e solo, a destruição de ambientes e a erradicação da vida selvagem. Então, é exatamente isso que a gente tentou retratar um pouco, né, do que seria a tal da degradação ambiental. Na primeira imagem, a gente vê a plantação de eucaliptos, certo? Eucalipto que é usado em diversos produtos hoje em dia, né? A ciência e o estudo, que é bastante importante, inclusive o professor fala muito da importância do estudo, né? Da ciência. E na segunda imagem, a gente já vê uma degradação mais forte, né? Não que a do eucalipto também não seja, mas essa na segunda imagem, na minha opinião, é muito forte. Já, se eu não me engano, é o mar ali já perto, muito próximo da poluição, né? De encontro. E na terceira imagem, a gente vê o que, digamos, ser um pescador, né? Na beira ali do seu barco, sua canoa, olhando aquele lixo inteiro nesse rio, né? E a gente tira algumas conclusões, pessoal. Eu vou pegando por partes, mas eu vou só dar uma leve pincelada, porque a gente é uma Mesopotâmia, né? A gente mora em Teresina, a gente tem dois rios importantíssimos e que, infelizmente, ainda não está nesse nível que está na foto, mas se a gente não cuidar e preservar, conservar, que nem disse nosso amigo Arilson, infelizmente o caminho vai ser muito parecido. Pode passar, José, por favor. E aqui, pessoal, a gente vem com alguns dados que o Arilson até comentou com vocês, né? A gente vai falar um pouquinho da degradação ambiental em contexto mais mundial, né? Que é algo que a gente vê que, infelizmente, não é algo aqui exclusivo nosso, né? Do Brasil, apesar de ser um país continental, mas em todo o mundo acontece isso, principalmente nos países mais desenvolvidos, certo, pessoal? E aqui a gente está trazendo alguns dados, eles falam assim, países mais poluidores, escutem bem, pessoal, países mais poluidores do globo em emissão de CO2, China, Estados Unidos e Índia. Conferências ambientais. A gente buscou, pessoal, alguns dados referente a esse contexto que o nosso amigo Arilson falou, do debate, do que a comunidade internacional, nacional, está fazendo em prol do meio ambiente, né? Porque é uma coisa tão visível hoje, a degradação, a má conservação do meio ambiente é tão visível que nós, seres humanos, a gente já consegue sentir muito o impacto de toda essa degradação durante todos esses anos, né? Então, aqui a gente está falando de conferências ambientais, aí ele destaca a primeira, foi em Estocolmo, em 1972, tá? Teve o protocolo Montreal, que foi em 1987, teve a ECO 92, né? Teve o protocolo de Kyoto, teve o Rio mais 10, foi em 2002, Rio mais 20 em 2012, e o último pesquisado por nós, pessoal, foi o Acordo de Paris, que foi de 2015. Pessoal, agora a gente fazer um breve comentário. A primeira foi em 1972, a primeira conferência ambiental, para discutir o clima, para discutir a degradação, discutir o que poderia ser feito para ajudar a sociedade mundial, não só um país em si, mas para todos se ajudarem. Pessoal, foi em 1972. A gente está em 2021. E, infelizmente, olha o tanto de tempo
que veio se discutindo, olha o tanto também de dinheiro que foi investido, né? Mas infelizmente não chega ao seu destino final, que é o quê? Que é conservar, que é preservar. Tem várias ONGs criadas, não estou criticando, não estou dizendo que as ONGs não fazem algo pelo ambiente. Não fazem, com certeza. Só que é algo tão cultural, a degradação ambiental, infelizmente, é algo tão cultural que, infelizmente, se tornou uma coisa normal. Tá? E, para vocês terem uma ideia, isso vem sendo discutido mundialmente desde 1972, certo? E olha o tempo que passou, pessoal, e, infelizmente, eu, como espectador, dando minha opinião particularmente, não vejo melhor alguma. Não vejo melhor alguma, infelizmente. Só piora, né? Pode passar, César, por favor. Degradação ambiental no Brasil, pessoal. Em percentual, o Brasil ocupa a 7ª colocação dentre os 10 países mais emissores de CO2 do planeta. Em percentual, o Brasil ocupa a 7ª colocação dentre os 10 países mais emissores de CO2 do planeta. Isso é muito, pessoal. No Brasil, está em vigor muitas leis que protegem o meio ambiente. Mas, infelizmente, como acontece em outros países, não só aqui no Brasil, essas tais leis não são cumpridas. Tá? Infelizmente, isso é visível tanto em parâmetro estadual, municipal, mundial, né? Então, por isso a importância de se trabalhar cada vez mais cedo com os alunos e sociedade o real valor do meio ambiente, o quão é importante para a sociedade cuidar do meio ambiente, né? Aí aqui a gente coloca, só para ilustrar, a Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, que é a Lei 9.795 de 1999. Pessoal, agora enfatizando esse último ponto, que a gente coloca assim, então por isso a importância de se trabalhar cada vez mais cedo com alunos e sociedade. Por que eu destaquei alunos e sociedade? Pessoal, eu tive a oportunidade de estagiar numa escola e que eu via que aluno e sociedade, aquela comunicação de escola, de meio ambiente, quando eu falava, questão de atos mais simples, pessoal. Questão de eu ver o aluno jogando um papel no chão, eu me levantar, eu deixava de fazer o que eu estava fazendo, ia lá, pegava, e certos atos mudam, eles viram minha atitude não como uma atitude de... eu não falei nada, não briguei, mas esse mesmo aluno já serviu como exemplo, então eu já vi ele, eu já cheguei a ver ele jogando no lixo, então foi um exemplo que eu não precisei fazer tanta coisa. E é importante a sociedade estar trabalhando junto, por quê? Porque os alunos fazem parte de todo um contexto, né? Aproximar um pouco mais a sociedade do real valor, né? Porque preservando e conservando o meio ambiente, pessoal, não fazendo a degradação, né? A gente vai estar também se salvando, né? Porque a gente faz uso de tudo da natureza. Tudo. Tudo que a gente pensar vem da natureza. Por favor. Pessoal, eu tô comentando assim, mas se alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Pode, sem problema nenhum. E aqui nesse outro dado, pessoal, a gente colocou assim, ó, estados e a emissão de gases do efeito estufa. Aí a gente pensou aqui no ano de 2018. Aí tem os estados direitinho, né? Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, tem vários estados e os índices direitinho marcando, mas os principais, né? Para Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, são estados metrópoles já, né? Estados com grandes poderes, né? Passa isso, por favor. Aí aqui, pessoal, a gente vai falar agora numa questão mais estadual. Tá? Degradação ambiental aqui no Piauí. E a gente foi em busca de alguns dados, tá? Aí aqui, no Piauí, enfrenta-se um problema muito sério com a desertificação de extensas áreas. Desertificação essas, pessoal, causada pela própria degradação, né? Porque o solo influencia de uma forma imensa, né? O solo não fica mais fértil
Então, já não, aquele solo já não é um solo vivo, né? Dentre várias outras condições que empobrece mesmo de verdade e acaba desertificando certas áreas. Então, observe-se ainda um esquecimento do poder público nesses municípios que estão enfrentando esses processos de desertificação. Isso se alastra ainda pela condição climática e da localização da região, né? Apesar de já estar localizado numa região que é muito quente, né? Que já maltrata muito o solo, e ainda com essas degradações, então é como se agilizasse, né, esse processo, né? Desse uma rapidez desse processo de desertificação. E com isso, pessoal, é importante a educação ambiental para a sociedade fiscalizar esses locais e cobrar do poder público atitudes para minimização do problema. Pessoal, quanto é difícil, né, a gente conseguir chegar até um chefe desse de um SDU, de alguém assim que realmente... E no poder público, infelizmente, não todos, mas é muito difícil para a gente que mora em periferia. É comum a gente ver lixo jogado na frente de praça, de quadra. É comum, infelizmente, e o poder público vê, porque é algo muito próximo, né? Mas, de alguma forma, acaba fechando os olhos para algo tão claro, infelizmente. E algumas políticas públicas que incentivam a sociedade a ter uma visão um pouco mais consciente da importância de conservar e preservar o meio ambiente, seja por meio de comunicação, oficinas e cumprimento da lei, né? Isso eu acho muito importante, pessoal, porque para que a sociedade tenha um maior entendimento, para que essa questão de conservar e preservar e não degradar o meio ambiente chegue de uma forma mais simples para a sociedade, porque muita gente ainda vê isso como, infelizmente, mas ainda vê isso como algo besta, algo simples. Tem muita gente que tira os entulhos de dentro de casa e joga ali do lado de uma praça, sabe? Às vezes até do lado de uma igreja que tem um terreno grande. E acham normal, não acham nada demais. Sendo que no plano futuro a gente sabe que é totalmente errado, que apesar de ser poucos os lugares para que a gente faça esse depósito desse tipo de lixo, né? É pouco, às vezes, mas é mais confortável para mim eu jogar aqui próximo numa praça. Ah, beleza, mas a consciência, para que a sociedade comece a ter essa consciência, é necessário um maior incentivo de políticas públicas. Isso é incontestável, é necessário. Certo, pessoal? Passei, José, por favor. Pode comentar, José. Na realidade, deixa eu só voltar bem aqui. Pode voltar. Só veio essa questão da desertificação, né? Aí você adicionou, né, algumas condições climáticas, né? Sim. Localização da área, né? Isso em termos de degradação. Mas, vendo por este lado, nós ainda temos um problema maior, que além dessa questão da condição climática, né, que a região ainda tem o problema fome, né, que atualmente passou, ou está passando, ou está mostrando na TV, né, o caso do ministro do Meio Ambiente, que está sendo investigado por algumas ações que foi delegada por ele, né, em alguns procedimentos, como aquele da grande apreensão de madeiras, que foi liberado, assim como outros, né, casos. E aí eu fico pensando, né, poxa vida, o meio ambiente é algo para todos, mas tem aquela minoria que deseja fazer do meio ambiente, né, o seu meio de recurso particular, né, e assim degradar o máximo possível. Aí eu fico me perguntando, será se as leis públicas ou leis que foram constituídas para esta situação, para essas ocasiões, será se funcionam? Só isso. Obrigado. Pode continuar, professor. Perfeito. Muito bom, José. Eu vou tentar responder essa última pergunta sua, José. Na minha opinião, não funciona. Professor, pode falar. Pode dar sua opinião, mas
seria bom se ficasse para o final, para a Beleza. galera responder. Beleza. Uma Perfeito. pergunta retórica, né? Fica aí para pensar, né, Suzana? Justamente. Perfeito. Passo por gentileza o slide. Só dando prosseguimento aqui, pessoal, degradação ambiental aqui em Teresina. Agora a gente vai falar rapidamente aqui sobre a gente aqui, sobre Teresina. Por ser capital de um dos estados brasileiros, Teresina também conta com leis ambientais mais severas, né? E agentes regulamentadores para fazer o cumprimento dessas leis. No entanto, na prática, que é o que o meu amigo o José acabou de colocar, na prática temos uma perspectiva totalmente divergente e diferente do que está no papel, né? O desenvolvimento das cidades é constante em Teresina. E em Teresina não é diferente. Observa-se, ao andar pela cidade, que a preocupação com o meio ambiente ainda é pouco explorada. As lagoas encontram-se completamente degradadas devido à ocupação desordenada de suas orlas e por serem desembocaduras de esgotos e de lixo, reduzindo a capacidade de escoamento do sistema e transformando-as em foco de doenças e de desconforto para a população. Pessoal, muito importante, tá? Eu vou recapitular, eu acho que eu li um pouquinho rápido, mas eu achei Teresina também conta com leis ambientais mais severas. Tá certo, pessoal. Essa questão de severa, ela pode ser até no papel, muito severa. Só que, infelizmente, não se cumprem da forma desejada, da forma que está lá bonitinha no papel. E a gente fala das lagoas, né, no último tópico, que a gente bota assim, as lagoas encontram-se completamente degradadas. Pessoal, a gente chama de lagoa, mas ali é puro esgoto. Para quem teve já a oportunidade de fazer um campo ali pelas lagoas da Zona Norte, ali dar uma volta caminhando mesmo, fazendo aquele campo, né, que a maioria sabe como colhendo dados, a gente vê que aquilo ali, infelizmente, aquela Lagoa do Norte ficou bonita, porque é um lugar para a população da área, né, de lazer, mas, infelizmente, desembocam muitos esgotos, assim como ocorre também aqui no nosso rio, né, o nosso rio Puti, que é o nosso rio que corta a nossa cidade por dentro, né? E eu vou até corrigir, porque a cidade é que foi colocada dessa forma, né? O rio já estava bem antes aqui, mas enfim, o rio também, nosso rio Puti, para quem teve a oportunidade já de fazer um campo também ali, Floresta Fóssil, pegando Teresina Shop, subindo sentido Balão da New Land, sentido UFP, a gente vai ver vários esgotos, grotões imensos, que a gente pode até discutir, eu vou até comentar isso também com o José no finalzinho. Você vê o tanto de lixo que cai diretamente no rio sem nenhum tipo de tratamento. Então, o escoamento está totalmente deteriorado. As formas de drenagem daqui de Teresina são muito antigas, né? A gente teve um caso um tempo atrás aqui na BR, que infelizmente teve uma parte da pista que a água levou, né? Com a força, que foi embora junto com a força da água. Então, essa falta de políticas públicas, essa atualização e falta de políticas públicas com relação a punir de verdade quem degrada, né? Porque a gente está falando aqui de grotões, mas a grande maioria são grandes empresas, né? São um grande monopólio. Então, eles têm um certo poder com relação ao político, à forma pública. Eles sempre têm uma forma mais ali, como é que eu posso dizer, maleável, né, de se resolver as coisas. E, infelizmente, enquanto isso, a gente vai sofrendo na pele, né? Pode passar, Sandra. E aqui, pessoal, é justamente pegando esse ponto que eu estava acabando de comentar para vocês. Vocês estão vendo esgotos caindo diretamente no rio. Diretamente, sem nenhum tipo de tratamento. Na primeira imagem a gente vê, né? Já tem uma erosão ali, como se o solo já tivesse muito desgastado ali na região já do esgoto, né? Mas
e a gente consegue ver o esgoto caindo totalmente dentro do rio. Na segunda imagem, que é pior ainda, a gente vê vários pneu, pneu, juntos na beira ali, na margem, né, que seja do rio. Então, pode comentar isso. Lembrando que, como já está falando essa questão, se quiser, volta lá, pai. Isso. Como o João está falando nessa questão do esgoto que está caindo diretamente no rio, aí a gente vai perceber do lado esquerdo um esgoto que está caindo diretamente no rio Poti, e do lado direito um esgoto que está caindo diretamente no rio Parnaíba. E, pessoal, isso é muito, assim, é um problema que a gente vê na nossa cidade. A gente passa de ônibus, a gente passa a pé, passa de bicicleta, vê e fecha os olhos, entendeu? Felizmente, assim, a gente não cobra do poder público, a gente não cobra dos responsáveis um tratamento dessa água, a gente não cobra dos responsáveis um maior rigor do ponto de vista do cumprimento das leis, né? Já vocês vão ver essa questão das leis, né? Os direitos e deveres do cidadão para com a questão ambiental, junto com o seu Zé, ele vai trazer aí algumas leis que regulamentam isso. E aí fica outro questionamento que eu vou fazer para vocês. Qual o meu papel como cidadão? Qual o meu papel como cidadão teresinense para com esse esgoto aí? O que eu deveria fazer? O que eu deveria pensar? Como eu deveria agir? Entendeu? Então fica essa outra reflexão para vocês. Pode continuar aí, Zé. Só para me finalizar essa parte, Arius, rapidinho, você tocou num ponto importante, né? A questão da nossa responsabilidade também com relação a isso, né? A nossa responsabilidade com relação a isso. Mesmo que seja comparado com o de políticos que tenham um acesso a isso, porque a gente elege ele justamente para nos representar, né? Para fazer o que a gente acha que é o correto na questão de sociedade e comum. Eu vou botar um tópico importante que outra coisa, pessoal, isso que eu vou falar agora também foi aula prática também, campo. Tive um trabalho da gente entrevistar o pessoal que lava carro ali na beira do Parnaíba. Já pensou, pessoal? Muitos ali é o sustento de casa, né? Como chegar pro senhor daquele e comentar o que ele acha da degradação do rio, se ele acha que aquele trabalho que ele está fazendo agride, e se agride, por que ele entendeu? Como era difícil. Mas a gente conseguiu levantar esses dados, são dados importantes, a gente conseguiu sim, numa conversa bacana, a gente conseguiu. E é algo que o Arius comentou, é um debate assim imenso, né? É algo que fica assim, algo retórico, né? Pode falar, Sandra. Não, era só perguntar se poderia passar, mas... Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. O nosso amigo seu Zé agora vai falar um pouquinho, pessoal, da conservação e da continuidade desse nosso trabalho. Tá, ok. Boa tarde a todos. Me chamo José Antônio. Irei dar continuidade a essa microaula. Bom, gente, fiquei aqui incumbido com essa parte de conservação ambiental, né? Vendo dentro dessa possibilidade, mas também voltado para o poder público. Né? Mas antes de chegarmos diretamente no papel do poder público, nós vamos ainda passar aqui um pouco sobre essa questão do conceito, né, da conservação ambiental. Como vocês podem ver, né, o conceito referente a isso pode ser caracterizada como um conjunto de ações que visam ao uso consciente da natureza, respeitando de forma harmoniosa a renovação dos recursos naturais com sua utilização baseada na sustentabilidade. Muito bem. Mas esse conceito é bem interessante, né? O interessante será se isso realmente acontece? Na prática, isso funciona? Esse conceito de certa forma, efetivado?
Vamos um pouco adiante. Reconhecer a importância da conservação ambiental é o primeiro passo, mas não é a solução para enfrentar o desafio. Muitas pessoas cometem o erro de acreditar que as suas atitudes não têm importância e por isso não fazem absolutamente nada. Outras querem ajudar, mas não sabem muito bem como isso pode ser feito. Bom, como já está citando, né? Até encontramos pessoas que querem ajudar, outras que até sabem, mas não sabem como ajudar, né? Sim, tanto por falta de informação e também porque sempre vem a questão da consciência, né? Justamente, verdade. Bom, aí, para a gente tentar aflorar um pouco mais dessa ideia, trouxe para vocês duas imagens, sendo que essa primeira do lado esquerdo, onde tem aí crianças recolhendo, né, um tipo de material, que esse material eu gostaria de saber de vocês, né, só pela cor do depósito onde está sendo colocado, que tipo de material seria esse? Bom, como não responderam, eu vou deixar pensarem um pouco e lá no finalzinho a gente conversa. Muito bem. Do lado direito, nós temos outra imagem que me chamou muita atenção. Olha só, isso é em uma praia, né, onde tem pessoas aí descansando, tomando banho, mas existe esse casal aí, ó, recolhendo restos, né, de lixo. Será que esse lixo todo foi produzido somente por eles dois? Com certeza não, né? E ainda tem um detalhe interessante. Uma dica para a resposta da primeira imagem. Está nessa segunda foto, ou nessa segunda imagem. Muito bem. Vou passar aqui adiante. Bom, o que fazer e como fazer? Aqui nós temos listado aqui algumas opções. Entre elas, promova a limpeza urbana. Ah, mas eu não tenho como fazer. Primeiro porque eu tenho vergonha. Ah, mas eu quero fazer. Eu tenho vergonha. Eu só quero fazer, mas eu tenho vergonha. E aí, o que você deve fazer? Simples. Como já foi citado anteriormente, você pode começar aqueles pequenos detalhes ou pequenas atitudes. Como já foi citado pelo professor Arius e pelo professor João Pedro, né? Um bombom que você chegue a comer, né? Aquele papelzinho que você retirou dele, você pega e guarde até chegar na sua casa e você depositar no local correto, né, de descarte, tá ok? Já é uma ação. Se você não vai fazer isso no bairro, faça pelo menos na sua casa. Muito bem. Um pouco mais adiante, nós temos aí a questão da coleta seletiva da região. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Primeiro porque aqui em casa eu não tenho. Tudo bem, não tem problema. Mas se você já faz o essencial, que é pelo menos limpar o que está próximo ou na sua casa, isso já vai evitar outros problemas do tipo, se porventura deixarmos todo e qualquer tipo de embalagem, não importa ela, seja de metal, papel, plástico, né, à solta, o que vai acontecer? Com a chuva, ela será arrastada e, posteriormente, irá entupir galerias, né, e, consequentemente, haverá um problema maior para uma família ou para outras famílias, né, onde esse problema irá se agravar. Né? Pensando por este lado, haverá aí um efeito cascata. Tá? Então, isso é bem simples. Comece fazendo o pequeno, né? Uma pequena ação, que aí já ajuda e muito. Muito bem. Outro fato interessante, o controle e desperdício de água. Tem gente que vai para o banho e passa praticamente 2 horas, né,
até canta no chuveiro. E aí, será se isso é uma ação que se deva ser praticada? Temos aqui a outra questão, invista em energias sustentáveis. Nós temos aí várias opções que também serão citadas ao longo dessas apresentações que virão, né? Mas existe também a possibilidade de você fazer com a energia que você está usando agora, né, o uso sustentável. Como assim? Na mesma energia que você está usando, usar com qualidade, usar com sabedoria. Se entrou em um ambiente e acendeu a luminária, quando sair, apague. Não desperdice, né? E assim vai indo. Não deixe eletroeletrônicos ligados diretamente na tomada. Ah, mas ele está desligado no botão. Mas mesmo assim estará consumindo energia, né? Olha essa opção. Cobre do poder público o cumprimento das leis. É muito bonito, né? Mas a gente cobra sim. Em alguns casos até são efetivadas, levado em consideração, mas em outros não. Mas é obrigação nossa cobrar, tá? Porque são poucas, né? Exatamente. São pouca cobrança, porque eu acho que se tivesse mais, acho que seria meio caminho andado. Perfeito, verdade. Mas, e ainda tem um porém. Olha só um caso hipotético. Digamos que próximo onde você mora tem um espaço que está sendo mal utilizado, né? É um espaço público, mas uma praça. Está cheio de mato, está sendo utilizado de uma outra forma, por vândalos, né? Ou pessoas que querem fazer o mal à sociedade, de uma forma geral. O que você deve fazer de início? Cobrar da SDU, né, da sua região, uma limpa daquela área, ok? E, posteriormente, se porventura não tiver, colocar iluminação, né? E assim tentar diminuir um pouco essa questão, né, da ação de vândalos ou outros, né, problemas. E ainda tem um porém, você pode também solicitar da Secretaria de Segurança Pública a rota da Polícia Militar por aquele ambiente ou por aquele local, tá ok? Que é justamente esse outro tópico, que é promova a empatia com o meio ambiente. Olha aí como interessante, né? Nós vamos passando adiante aqui. Desenvolva atividade de conscientização de familiares. Opa, interessante. Se eu não tenho como trabalhar com o povo na rua porque eu tenho vergonha, mas em casa eu tenho pessoas ao meu lado e que eu me sinto bem em estar conversando com elas. Então, um ponto a ser tratado. Comece pela sua família. É uma pequena ação que lá na frente vai se tornar, né, algo grandioso. Tá ok? Olha só, dentro da mesma perspectiva, promova a educação das crianças para a conscientização ambiental, que é justamente dentro desse aspecto, né? O povo, tanto nesses debates relacionados ao meio ambiente, tanto se fala em educar as crianças para que no futuro não venha, né? Tá? É uma frase muito bonita. Mas o interessante, tá? Estamos fazendo aqui com as crianças e os adultos. Não é isso? O que podemos fazer para que essa realidade comece a mudar de agora? Nós podemos também trabalhar as pessoas de mais idade, né? Não só as crianças, adolescentes, adultos, né? Pessoas de idade, enfim, todas as idades. Não é só essa questão de trabalhar com as crianças, né? Para que o futuro delas seja melhor do que o atual. Lógico, é uma ideia excelente, mas tem que ser trabalhado todo mundo. Muito bem. Nós temos aqui, né, políticas para o desenvolvimento da educação ambiental. Aí nós entramos na questão da Lei 9.795,
de 1999, que já foi citado anteriormente. A educação ambiental compreende os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Olha que legal. Portanto, é importante, né, ressaltar que, nos termos garantidos por lei, o direito ao meio ambiente é previsto na Constituição, artigo 205 e 225. Porém, temos também o dever de desenvolver processos para conservação e preservação ambiental. Muito bem. Está na Constituição. É algo que nem, no meu ponto de vista, não era para existir essa questão das leis duras, né? Porque isso é dever também da gente, tá? É dever nosso. Por quê? Porque nós dependemos diretamente do meio ambiente. Se o meio ambiente está bem, nós também estaremos bem, né? Por exemplo, em relação ao nosso consumo diário de ar. Não é isso? Se alguém quiser fazer alguma observação, fique à vontade. Dentro dessa perspectiva, né, de leis, o importante é que existe. No meu ponto de vista, não deveria existir porque é obrigação nossa, sim. Mas, como existe, é justamente para tentar combater algumas imperfeições nesse meio. Pronto, Felipe, fique à vontade. Aqui só uma fala aqui, não referente exatamente à questão ambiental, mas como um todo, até de forma geral, a questão de conscientização, que é o maior problema de todas as questões envolvidas que geram problemas para a sociedade. O nosso problema, por exemplo, no nível Brasil, falar de Brasil, nós brasileiros, questão de consciência. Eu vi um videozinho, eu não sei a referência dele agora, mas falava de um cara que estava aí afora, um brasileiro, e lá, um desses países de primeiro mundo, tinha um trem, e o trem tinha na hora de embarcar, tinha dois locais para entrada. Uma catraca, onde a pessoa pagava, e a outra catraca, onde a pessoa não pagava nada. Era livre. Aí ele ficou impressionado porque a catraca onde era pago, estava lá cheia. Aí a outra catraca entrava mais. Aqui e acolá entrava algumas pessoas que aparentemente pareciam ser pessoas assim, mendigos, ou pessoas menos favorecidas, pessoas mesmo que não tinham condições de pagar. Aí elas entravam pela parte gratuita. Isso, entrava pela parte gratuita. Aí quando chegou a vez dele, na hora de chegar na catraca, tinha uma moça. Aí ele perguntou. Sim, ele ficou com aquilo olhando, todo mundo passando ali. Aí ele perguntou, e aquela catraca ali? Daquele outro lado? Que não tem ninguém ali observando. Não, aquilo ali são para as pessoas que não têm condição de pagar a passagem. Aí ele disse, e como é que vocês fazem para fiscalizar? Porque, por exemplo, e se uma pessoa, por exemplo, se tiver o dinheiro e ela não quiser pagar e entrar ali, porque não tem ninguém. Aí a pessoa pegou, olhou para ele e disse, sim, mas por que ela vai fazer isso? Ou seja, a cultura é totalmente diferente. A questão de conscientização. Eu tenho dinheiro, eu pago. Tá aqui, não precisa ter uma fiscalização. Ah, eu não tenho dinheiro, então eu não vou pagar porque eu não tenho dinheiro. Então, o nosso problema, em geral, é questão mesmo de conscientização. Essa mesma questão voltada para o meio ambiente. É como você diz, é até uma coisa que não deveria ter essas questões severas. Já era uma coisa que já era para estar no nosso espírito, do cuidar do ambiente, do cuidar onde eu estou, porque isso está beneficiando a mim mesmo. E já para mim, já ter esse sentimento de cuidado, de zelo. Porque eu faço parte desse meio. E não você me obrigar a fazer uma coisa que já era para mim ter consciência de realizar. E aqui eu encerro, viu? Obrigado. Tá certo, é isso mesmo. Excelente colocação, professor Felipe.
eu tenho, inclusive, discutido com os meus alunos, né, com nossos alunos aqui, que, aliás, o Estado brasileiro tem feito uma coisa já de há bastante tempo, talvez de uns 20 anos, que investe em polícia, polícia, polícia. Não deveríamos precisar fazer isso, deveríamos investir em educação, porque o investimento em educação, ele forma um conceito geral de cidadania, e formando o conceito da cidadania, esse seu exemplo que você colocou, ele aconteceria naturalmente. Enquanto que para a comunidade, que esse exemplo acontece naturalmente, para quem vê de fora parece uma coisa absurda, e não é. Verdade. Isso é questão de educação, é questão de cidadania. Então, é por isso que eu sempre falo com os meus alunos, se a gente tivesse a educação, a conscientização da população, não precisaria polícia, não precisaria lei, não precisaria cadeia, não precisaria uma série de coisas. Porque cada cidadão, cada cidadã faria exatamente o que ele sabe que tem que fazer. Até eu comentei na aula passada, na última aula que a gente teve, que o que a gente não quer para a gente não quer para os outros. Não deveríamos querer para os outros. Então a gente tem que ter sempre essa leitura. Eu quero isso para mim? Não, então não vou querer para o meu amigo. Eu não vou querer para um ser humano que esteja em qualquer parte do planeta que eu nem conheça. Porque quando eu penso em educação ambiental, quando eu penso em cuidado com o planeta, eu estou pensando um único caso isolado aqui em Teresina, mas esse caso isolado em Teresina, de acordo com a ECO 92, ele tem repercussões mundiais. Em 7 bilhões de habitantes, somos um desses 7 bilhões de habitantes. Então é muito importante colocar. Obrigado pela contribuição, professor Felipe. E obrigado pela sua contribuição, professor. José, Muito bem, vamos dar continuidade. José, só rápido, posso falar? Fique à vontade. Gostei, só também para fazer o que o senhor fez, José. Gostei muito da fala do professor Felipe e do professor Raimundo Lenhude. Muito mesmo. Gostei muito da fala. E com relação a essa questão da cidadania, né? É como eu coloquei na passagem que a gente estava argumentando, é do cultural, né? Da questão de ser algo cultural, que infelizmente é algo cultural, né? Essa questão toda que envolve a educação ambiental. Por isso, a falta dessas políticas públicas mais voltado para o lado da educação. A política pública também para a sociedade como um todo, lógico, mas se a gente pegar essa visão da educação, de mexer com o fundamental ali, na base, você pode ter certeza que é muito melhor do que ficar o resto dos anos fazendo concurso para polícia, igual o professor falou. João Pedro, só para complementar, tem um autor francês que acha tão importante, discute com tanta importância esse elemento, que ele diz que a educação das pessoas, cada um adquire uma coisa que ele chama de patrimônio cultural. Patrimônio cultural. Olha que coisa importante. Verdade, professor. Perfeito. É isso mesmo. Olha, alguém colocou alguma coisa aí no chat. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É o Felipe que escreveu dizendo que vamos fazer a regra do pouquinho. A metáfora que eu fiz, né, professor Felipe? A metáfora. Somos 7 bilhões de pessoas, mas a regra do pouquinho, se cada um fizer a sua parte, já está resolvendo. E quem falou a dinâmica da água, professor José, foi você, quem falou a dinâmica da água, se o cara passa 120 minutos no banheiro, e se ele fizer a regra do pouquinho, que são as 2 horas, se ele fizer a regra do pouquinho e tomar banho com 10 minutos, já economizou aí 110 minutos. E quantos litros de água não foi economizado? Com certeza. Importante. Bom, vamos adiante. Trago aqui para vocês 2 imagens, né? Já que estamos assim conversando de igual para igual, nós temos aqui 2 imagens que aparentemente, né, parece ser algo bem distante de nossa realidade. Eu até vou fazer a pergunta para vocês. Vocês acham que essas imagens aí basicamente seria de que cidade?
Eu acho que Teresina. E eu acho que essa do lado esquerdo aí parece aqueles pontos de lixo lá da UFIP, perto de onde nós fica na parada dos ônibus. Muito bem. Apesar de que já está ali, né? Mas é isso aí, Paulo. Verdade. A gente fala tanto nessa questão, né? De estar favorecendo, tentando diminuir o impacto direto ao meio ambiente, essa questão da coleta seletiva, né, que em alguns lugares existe. Mas o mais interessante, sabe o que é? É que nesses lugares onde existe a coleta seletiva, né, e fora dele, onde deveria existir a questão do depósito, né, a colocação, mesmo assim, fora da mesma forma em que foi dentro do ambiente, não existe. É o que nós estamos vendo aí na parte, aliás, nessa imagem, na foto do lado esquerdo, que é de dentro da Universidade Federal do Piauí. Isso ocorreu, né? Essa foto eu tirei em 2019, mostrando aí um pouco da nossa realidade. Aparentemente é tudo bonitinho. Dentro da universidade tem lixeira para tudo: papel, metal, vidro, ferro, entra na questão do metal, né? Mas saindo de lá, olha só onde são colocados. Muito bem. E essa outra imagem, né? É lixo jogado nas margens do Rio Poti, próximo ao Shopping Riverside. Olha só. E é um local de classe nobre, né? Onde o metro quadrado é caríssimo. Tá, ok? E essa foto aí também foi tirada em 2019 em um processo que a gente fez, aliás, processo não, em uma aula de campo, a disciplina de extensão, mas que me foi bastante enriquecedor, né, por conta do conhecimento que a gente obteve em relação ali àquela margem do lado direito do rio Poti. Bom, Por isso, Zé, antes do professor Felipe falar, que eu sempre falo, educação ambiental independe de nível cultural e de nível econômico. Verdade. Olha os dois exemplos. Nível cultural, Universidade Federal do Piauí; nível econômico, Shopping Riverside. Shopping, todo mundo sabe que é simbologia, é representação simbólica de nível econômico elevado. Olha aí como é que são as coisas. E sempre se fala que só tem sujeira, essas coisas na parte pobre da cidade. Não é verdade. A educação ambiental é inerente à pessoa, não à classe social e não à classe cultural. Desculpa, é inerente à pessoa, não à classe cultural, nível cultural, e nem a nível econômico. E aí o professor Felipe agora. Pronto. Professor Raimundo, José Antônio, olha, um problema também é complicado demais, porque só tem que funcionar o corpo completo. Aí, mesmo assim, a gente for analisar, for fazer uma analogia e chamar a cabeça de consciência da sociedade e chamar o corpo das partes governamentais, aí tem um problema também que eu tive observando já faz um tempo, analisando o seguinte: beleza, a gente faz, às vezes tem as praças ali na Dom Severino, tem cada recipiente lá, onde coloca o vidro, onde coloca o metal, onde coloca o papel. Aí essa nossa coleta de bairro mesmo. Aí chega aí, tipo, você pega na sua casa, você pega até os saquinhos, vamos supor aqui, coloridos, e bota papel, vidro, alimentos orgânicos, tudo separadinho. Aí vem o carro do lixo, o caba joga e mistura tudo. Aí, tipo assim, tu separou, tu é a cabeça, a consciência, aí vem o órgão público, que é para cuidar disso, não tem um aparato, sim, para que pegue seletivamente. Ah, aqui vai ser o vidro, aqui vai ser o papel, não, é tudo misturado, é tipo, tu, mesmo que as poucas pessoas que ainda têm a consciência separem, mas ainda tem esse defeito enorme, porque tu separa tudinho, mas no final a galera vai e mistura, porque joga lá no carro do lixo, aquela máquina zona espreme, pronto, tudo misturado de novo. Não fez assim grande coisa, digamos assim.
Aí encerra Verdade, meu aqui. amigo, é isso. Mais alguém? Só um detalhe bastante interessante, estava no texto de vocês, estava especificado assim, tem aqueles que não sabem o que fazer, tem aqueles que sabem o que fazer e não fazem. E ainda tem outro, tem aqueles que sabem o que fazer e fazem, podem fazer muito mais. Aí está a cadeia, por exemplo. Grandes empresários não investem em gestor ambiental, nem profissionais da geografia. Temos ali, por exemplo, em frente ao Teresina Shopping, a Floresta Fóssil. Cadê ali os estudantes de geografia? Sendo que eles têm toda a parte teórica e também a prática. Então é necessário ter teoria também, mas também desenvolver a educação, vem para desenvolver a conscientização, a educação ambiental, mas também tem que desenvolver as práticas, e as práticas não acontecem. Nem investimento nessa parte ambiental, nem com gestor ambiental e nem com profissionais de geografia, que são capacitados. Verdade, professor. É isso mesmo. Boa observação. Muito bem, gente. Agora é a hora daquela perguntinha que eu fiz para vocês, né? Que deixei para vocês refletirem, né? Que se realmente as leis voltadas para essa questão, né? Que a preservação, a conservação do meio ambiente tem efetividade, funciona. E aí, já obtiveram a resposta? É muito defasado, tá muito falho. As coisas não estão andando como deveria, não. Não tá funcionando, não. Basta só pegar o ônibus ou uma bicicleta e dar uma rodadinha pelo bairro. Se quiser ir mais longe para ter uma conferência mais ampla da nossa cidade, basta só andar perto do rio. Basta, por exemplo, algo que era para implantar na prefeitura, é só um exemplo, né? Aquela questão, vão punir as pessoas agora que estiverem jogando papel na rua, na Frei Serafim, que é digamos que o polo central, que poderia até ter uma fiscalização maior, que é onde está mais concentrado. Aí você se depara, você dá uma voltinha lá, você passa andando lá uma semana, você vê as pessoas jogam lá papel, jogam as coisas, não tem nada, tipo assim, botou, até quando bota uma coisa assim, vai ter multa. As pessoas não estão nem aí, jogam porque sabem que não tem essa lei não é efetiva. Isso não há complementação. O rio, você olha todo ano. Aquele problema, você olha ali, tá sujo, como tem essas fotos aí. As fotos foram tiradas em 2016, por exemplo, se você tirar a pegada do rio. Você pega lá, agora você vai tirar uma foto, você vai dizer, rapaz, tá pior ou tá igual. Vamos pensar até que essa foto de 2016 é de agora, atual. Verdade. E não funciona, professor José, não funciona porque não é com a punição que deve ser resolvida a situação, deve ser resolvida com a educação. Com certeza. Verdade. Se não me engano, Sempre muito bem colocado, professor. Se não me engano, tinha uma lei municipal, não sei se o Firmino, na época do Firmino, do prefeito Firmino, ele queria botar no centro que se jogasse lixo, era multada a pessoa, mas não sei se entrou em vigor. Acho que foi em 2017, foi em 2018. Ele tentou botar essa lei. Tá certo, professor Thales. Gente, complementando essa questão, nós temos aí, em nível nacional, né, o ministro do Meio Ambiente, né, que foi caso citado recentemente. Então, ele, como o José citou agora há pouco, tem gente que não sabe, tem gente que sabe e não quer e não pode fazer, tem gente que sabe, faz e faz muito mais. Pensando nessa questão, está aí o ministro, né, do Meio Ambiente, que fez até além do que era permitido. E o resultado é esse que está aparecendo na TV. Não é verdade? Muito bem, gente. Obrigado. E deixo essa mensagem aí para vocês, né? E esperando que, com certeza, a partir desse momento, né, dessa pequena micro aula, essa exposição do que é o meio ambiente, do que tem que ser feito para preservar, nós conseguimos aí obter algum resultado positivo, lógico, tentando impactar pelo menos aí 50% dos nossos ouvintes. E de já pensando positivo, né, José? Com certeza, sempre positivo. E de já agradeço por mim e pelos meus colegas, professores, João Pedro e Arilson, e a participação de outros colegas, né, externos que estão aqui conosco hoje. Muito obrigado. José, só fazer uma última colocação aqui, professor. Só agradecer também, tá, pessoal?
por vocês terem contribuído muito, tá, pessoal? Por só estarem aqui esse tempo com a gente, vendo que a gente estudou, porque não foi fácil, foi muito corrido, né? E é só agradecer, e só para dizer que realmente, se a gente se lembrar agora do finalzinho do debate, a educação sempre vai ser o principal foco. Enquanto a educação for o foco, enquanto ela não está sendo o foco, está dessa forma que está, né? Sociedade meio que cada um por si. E enquanto o poder público investir na educação para que assim a gente tenha uma melhor conscientização de preservação, de cuidar, porque isso é que nem o professor Felipe falou, é toda uma cadeia, né? Então, a educação é o que ainda vai salvar esse planeta, professor, você pode ter certeza. A punição não resolve, o que resolve é a educação, exatamente. Eu vou encerrar agradecer aí a presença de todos, muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu já vi aqui na estatística que eu estou fazendo, a partir da frequência, algumas pessoas de fora, muito obrigado pela presença de vocês. Eu encerro essa gravação da primeira apresentação, e daqui a pouquinho já teremos a segunda apresentação. Aguarde só um pouquinho. Boa tarde.